fazer um apavoro na cabeça do cão. Ela é um verdadeiro furacão. E eu, graças a Deus, na minha vida eu também tenho um legado. Meu avô era um evangelista, por parte da minha mãe. Meu pai nem conheceu o pai dele. Meu avô era um evangelista, minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, desde a adolescência. Uma verdadeira evangelista de crianças. Maior prova disso está aqui na frente dos olhos de vocês. Eu falo que o versículo da minha vida é: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela jamais se desviará dele. E eu sei que isso foi trabalho muito bem feito dos meus pais. Eu sou um testemunho vivo disso. Eu falo assim: como que eu vou separar a minha filha? E o Espírito do Senhor vem para unir o coração do pai, do filho e dos filhos aos pais. Ele vem para poder juntar jovens e velhos, para poder fazer um misto poderoso de visão e sonho, que vai explodir com avivamento na nossa cidade, na nossa nação, e fazer com que até os servos e as servas recebam do Espírito nesses dias. E Ele mostrará prodígios nos céus, sinais na terra. Vai ser uma farra. Os poderes do céu vão se abalar, os da terra também. Nós vamos ver o sinal do Filho do Homem. E a partir daí eu não conto. Sabe, eu brinco sobre isso, mas eu falo uma coisa: eu fui criada também no terrorismo do livro do Apocalipse, que não podia ler o livro do Apocalipse, porque Apocalipse deixava o crente doido, porque era uma coisa de doido. Não pode ler esse livro, não, porque isso é muito difícil, não, porque não sei o quê. E de uns anos para cá Deus mudou meu coração e me fez apaixonar pelo Apocalipse. Eu não consigo sair dele. Falei assim: eu estou me segurando aqui, porque já nós vamos pular para lá. Toda mensagem minha passa por Apocalipse. Tem que dar uma passadinha só de leve, só para dar um gostinho. Como que o livro que se chama A Revelação de Jesus Cristo pode ser um livro difícil de entender? Revelação. Mas é que até a palavra em português é difícil. Apocalipse, o que é isso, Jesus? E quando João teve essa revelação, ele foi mudado no outro homem. O que nós vemos, o apóstolo João, ele não era mais o seguidor de Pedro, a sombra de Pedro, o cara que estava junto nas situações, mas você não via acontecendo nada. Mas você vê um homem de Deus, de um conhecimento dele impressionante, que escreveu um evangelho e 3 epístolas, que revelam Jesus como ninguém conheceu. Porque ele viu o livro da revelação de todas as coisas, que desvenda toda a história. Ele conheceu o amor do Pai de uma forma extraordinária. E quando Deus chamou para posicionar, Ele falou assim: nós precisamos nos posicionar escatologicamente, precisamos compreender, ter entendimento, não é discutir, não é debater, nós precisamos ter entendimento escatológico, porque uma igreja morta na sua escatologia, que não compreende as coisas que estão por vir, ela vai se ficar apática, não entendendo o momento que está vivendo. Escatologia significa o ensino dos últimos dias, e você vive nos últimos dias, e você não compreende as coisas dos últimos dias. Como isso é perigoso? Todas as discussões e coisaradas teológicas à parte, eu acho que o pastor José Rodrigues já fez o trabalho dele nessa questão aí, com a sutileza de sempre. Eu amo aquele velhinho, meu Deus do céu. Ele bate. Nós precisamos de entendimento, porque nós só nos movemos em cima da palavra, nós só nos movemos em cima de um entendimento, e nós precisamos nos movimentar. É tempo de entendimento para a igreja. Não saí da introdução, que glória a Deus. Sabia que isso ia acontecer. Mas eu queria só compartilhar mais umas coisas rapidamente, nesses breves minutos finais.
sabe? O Senhor, Ele quer nos levar para esse ambiente em que nós descansamos nele, para compreendermos a nossa posição no corpo de Cristo na terra. Saber que a nossa batalha não é batalha de homens, não é guerra da carne. Nós não nos movemos de forma baixa, nós nos movemos nos lugares celestiais. Nós precisamos urgentemente mudar o nosso entendimento com relação à batalha espiritual. Porque senão nós vamos ficar dando socos no ar, como dizia o apóstolo Paulo, sem acertar nada. Mas com o entendimento as coisas mudam. E para mim é muito claro que esse entendimento vem do descanso. Quando eu entrei nesse lugar a primeira vez e foi me dada a responsabilidade de ministrar o louvor na primeira noite, a palavra de Deus foi muito clara para mim: exalte a Cristo, exalte a Cristo, exalte a Cristo. Se nós precisamos renovar o nosso entendimento exaltando a Cristo, voltar a olhar para a grandeza dele. É muito bom quando nós captamos os pensamentos dos céus a respeito de como ele nos vê grande. Mas esse entendimento ele só é proveitoso para nós se nós unirmos a isso a concepção da grandeza de Deus. E você voltar a olhar para a grandeza dele, que ele é incomparavelmente maior, incomparavelmente superior. Nós estamos caminhando num outro nível, numa outra ideia. Na ideia original, o evangelho eterno de Deus, que está lá em Apocalipse. Olha a cara de felicidade. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, 6 diz bem claramente: eu vi, João falando, eu vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Se é eterno, não tem começo e não tem fim. Se é eterno, pertence a um outro nível. Não está dentro da nossa cronologia, que começa na criação da terra e termina na consumação dos séculos. Está num ambiente onde um dia é igual a 1000 anos é igual a um dia, onde Deus habita. Essa é a boa notícia eterna. Qual é a boa notícia eterna? Um evangelho eterno para pregar aos que se aceitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando nós cantamos ou falamos que fomos criados para adorar, isso não é só uma frase de efeito bonita. Isso é a verdade eterna. Deus não precisava criar o ser humano. Ele não estava se sentindo sozinho, abandonado no céu. Ele é amor. Se é amor, amor não é amor sem alvo. Então ele ama e é amado. Ele é uma comunidade trina, Pai, Filho e Espírito Santo, de completo e perfeito amor, onde tudo existe eternamente. Ele é, e não falta mais nada. Então por que ele nos criou? Por causa do evangelho eterno, porque ele queria anunciar isso a outros seres, e ele começou a criar, ele criou o céu e criou a terra, e ele criou a humanidade, a pérola, a coroa da sua criação, por ser a mais insignificante e a escolhida dele, para ser portadora da sua glória, justamente porque a glória de Deus, para se manifestar plenamente, tinha que se manifestar em algo que não roubasse nem isso dele. Não podia ser grande, não podia ser perfeito. Deus não fez a gente de ferro, fez de pó. Por isso o diabo nos menosprezou, porque ele olhou e falou assim: aqueles bonequinhos de barro vai ser fácil para mim. Até que foi, né, no início. Só que tinha um tal do boneco de barro já preparado antes, que com essa ele não esperava. Yeshua, o Messias de Deus, preparado, plano A, primeiríssimo e único, o primeiro e o último,
Foi o plano B, o ser humano caiu, Deus, ai, 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 o que eu faço agora? Falou, não, sei lá, vai vir o filho. Não existiu esse diálogo no céu. O filho faz parte do projeto eterno, para que a manifestação da glória de Deus fosse plena em vasos de barro. Paulo entendia isso de uma forma tão profunda que ele falava isso. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. A boa notícia eterna é a adoração, é o convite à contemplação, é o convite à meditação, é o convite a fazer parte desse fluxo eterno e maravilhoso chamado amor, ou seja, Deus. Ele nos criou e convidou todas as coisas para contemplarem a maravilha do Senhor, do seu Criador. Essa é a notícia eterna. Contemplem a maravilha do Criador. É nosso propósito. Sem isso nós não existimos. Sem isso nós não alcançamos o projeto de Deus para nós. Sem isso nós não somos aquilo que deveríamos ser. Por isso não tenha medo de direcionar a sua vida pessoal, a sua casa e a sua comunidade, a igreja que se reúne com você para adoração. Por isso o diabo, ele ataca tanto isso, ele diz que é perda de tempo. Porque para o diabo, ele quer colocar na cabeça do cristão que adoração não é serviço. Mas se a própria palavra culto significa serviço, na verdade a adoração é o único serviço que nós precisamos fazer. O resto ele já fez por nós. Deus nos criou num lugar chamado Shabat, o descanso. Mas ele criou a gente na sexta-feira. Certo? Certa resposta. Porém, o sábado é o 7º dia para Deus, mas para nós é o primeiro. Ele criou o homem para contemplar o sol nascer no dia do descanso. Ele falou assim, ele colocou ele num paraíso, num jardim, deu para ele comer das frutas, das sementes, daquilo que o jardim providenciava para ele. Por quê? Porque Deus colocou a base desde o início, dizendo: vocês, o serviço que eu espero de vocês é que vocês me sejam sacerdócio eterno. Nós somos a tribo messiânica, nós somos a tribo sacerdotal, daquela tribo que o próprio escritor de Hebreus falou, de que Moisés nunca falou a respeito de nenhum sacerdote dela, porque ele não conhecia com perfeição o nosso Jesus, o leão da tribo de Judá, o sumo sacerdote, e não conhecia a linhagem que descenderia desse novo homem, uma linhagem sacerdotal, que João viu diante do trono de Deus, feita de pessoas de todo povo, língua, tribo e nação, que dia e noite estarão diante do trono dele, adorando o Senhor. Essa é a boa notícia eterna. Deus te fez para contemplá-lo. Mas Deus não deu um trabalho para o homem no Éden? Deu. Qual foi o trabalho que Deus deu para o homem no Éden? Vai fazer roda? Vai ser carpinteiro? O trabalho que Deus deu para o homem no Éden foi cricultura. Cultura, cultivar a terra, cultivar, a mesma origem, a palavra cultura que vem na mesma origem da palavra que produz adoração. Ou seja, ele colocou ele na terra e fala assim: você vai ser o gerente, o administrador de toda a terra, e você vai fazer toda a terra me adorar. Produza adoração. Deus colocou Adão e Eva no Éden para ser regentes do universo. Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a glória do Criador, os anjos no céu, na morada de Deus, a adoração dia e noite sem cessar. E na terra, cri, 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 cri. Dá para entender por que a criação tem raiva da gente. Ela não aguenta mais. O mundo está louco. Eles querem se ver livre desses corruptores que não estão prestando adoração a Deus, que a Bíblia fala que a criação foi sujeita à corrupção, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou.
Nós sujeitamos a criação à corrupção. Tudo era feito para adorar o Senhor. Agora é feito para fabricar ídolos. A responsabilidade do Senhor colocou na humanidade era essa: adorem e gerem adoração, porque você se torna parecido com aquilo que você adora. E por isso nós fazemos faces de leões, porque nós contemplamos a face dele e a nossa face fica parecida com a dele, e ele é o leão de Judá. Por isso que o pessoal fala, mas faces de leões não eram os gaditas? Não, eram os gaditas que saíram de Gade, desertaram de sua tribo e se uniram à tribo de Judá para servirem a Davi, pai de Yeshua, o leão da tribo de Judá, que se identificaram com o Messias. Eles tinham uma cara. Quando Davi bateu o olho nele, ele falou assim: não precisa nem dizer nada, é dos nossos, pode mandar. Cara de leão? O que vocês estavam fazendo tão longe, queridos? Lá do outro lado do rio. Vocês são dos nossos. E Ele quer nos transformar mediante a adoração, contemplação, a meditação viva nas Escrituras, na presença do Senhor. Até quando nós desprezaremos isso, se não nas nossas vidas, nas nossas atitudes? Ou ainda nas nossas pregações? Tem ainda quem ouse desprezar nas pregações. Eu tenho consciência de que esses últimos dias vão ser marcados por 3 grandes movimentos na igreja. Um movimento de avanço para as nações e os povos e tribos não alcançadas ainda, porque o evangelho precisa ser pregado aos 4 cantos da terra. E às vezes as tribos não alcançadas estão dentro do nosso bairro, como as prostitutas, os travestis e tantos outros, que às vezes são deixados de lado. Os cegos, os surdos. Quem pregará aos surdos? Mas não só na nossa localidade, existem muitas fronteiras clamando por nós. Nós vimos esse clamor aqui na pessoa do José Rodrigues, um homem que tem gastado a sua vida, não precisava de nada disso, podia se acomodar num evangelho ralo, barato, mas tem gastado a sua vida em prol de uma missão. Você pode não gostar, tem gente que não gosta, mas eu admiro principalmente uma coisa que ele tem na cabeça: cabelo branco. É o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é envelhecer na presença de Deus. É poder chegar com 70 anos de idade e dizer que eu oro 6 horas por dia, que eu leio. Eu falei assim, meu Deus, meu sonho de consumo. Porque as nações estão clamando por pessoas que se importem com elas. E a nossa responsabilidade é despertar esse espírito missionário. Talvez você não vai ser aquele que vá para ficar. Pensa que eu ia aliviar a tua. Porque todos são chamados para ir. Indo por todo mundo, constância, anunciando o evangelho a toda criatura. É um chamado para os discípulos. Mas eu sou pastor local. E quem é que disse que você não pode se envolver nessa chamada, meu irmão? Não estava escrito. Indo, entre parênteses, com exceção dos pastores, é claro, né, que tem que ficar para cuidar das ovelhas, fecha parênteses, por todo mundo. Até porque vai ser difícil você incendiar a tua congregação com um espírito que não arde dentro de você. E a gente arde por uma coisa chamada proximidade. Por isso que a lei antiga era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque aquilo que você está perto, você pode se identificar, se compadecer. O que está longe, então nós temos 2 missões: cuidar dos que estão perto e nos aproximar dos que estão longe. A missão é para todos, mas a nós que somos líderes,
que somos locais, eu não, quer dizer, eu não vou me incluir nisso não. Aqueles que são locais, pesa uma responsabilidade ainda maior, que é de preparar outras pessoas para irem. Uma das características do espírito de Jezabel, espírito da Babilônia desse século, é que ele infantiliza e não emancipa. Se você vê lá, a palavra do espírito de Jezabel é essa: você fala assim: meus filhos estão todos aqui, debaixo da minha asa, eu criei, são meus. Agora o pai emancipa. O coração do pai é um coração emancipador. Ele dói também, como o da mãe dói. Sei que a mãe normalmente expressa isso melhor. Minha mãe chora, se eu não ligo, meu Deus do céu, passo uma semana sem ligar. Mas eu sei que meu pai também sofre. Só que meu pai olha para mim e ele sabe que eu estou bem, porque ele é pai. E está na índole do pai emancipar, empurrar para ir. Então não seja uma mãe na tua igreja, meu irmão, minha irmã. Porque paternidade não é só para homem não, mulher também. É um atributo de Deus. Não ajunte para você, equipa para enviar. Nós precisamos incendiar as nossas igrejas com essa missão, colocando soldados prontos, colocados em ordem de batalha para o reino de Deus. Amém? O meu coração tem queimado com isso, e eu sei que o Espírito está falando ao teu também. Eu sei porque ele me mandou falar isso hoje. E eu tinha umas 3 apostilas ali para poder pregar outras coisas. Porque esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo de se levantar um exército que tem faces de leões. A tribo de Judá, a tribo do louvor, a tribo que se identifica com o Messias, que sabe como que ele entrou na promessa, pela portão de Judá, que sabe a posição dele no reino, são reis e sacerdotes, para ministrarem diante de Deus e considerarem isso seu bem maior. Como diz o salmista: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário, para contemplar. Contemplação. Eu tenho estudado muito sobre contemplação. Se tornou a paixão do meu coração nesses dias. Nós precisamos aprender a contemplar mais.